Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar, sim, que ele é muito responsável. E ele tem que ficar impregnado com essa responsabilidade. A diferença de uma pessoa comum é a responsabilidade. Com a responsabilidade vem a dedicação, vem a consideração. Quando uma pessoa considera o outro, ela torna-se responsável. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o silêncio. O silêncio é bem importante, sim. Através do silêncio, nós podemos abrir um caminho para as alturas luminosas, também nós podemos ir para as profundezas com os nossos pensamentos. Porque uma pessoa, por encontrar-se com a boca fechada, não quer dizer que ela está em silêncio. Então, estamos sempre pensando. E é bem grave assim. Quando nossos pensamentos são negativos, que nós teríamos que ter uma condição de observar como nós somos, porque normalmente nós só vemos no outro a parte pior. Se nós vemos somente a parte pior, é porque nós somos dessa maneira. Nossa maneira de verbalizar as coisas está sempre para baixo. E quando uma pessoa se apresenta assim, ela também pode acontecer de descer o degrau, dentro dela não aceita essa condição. Ela começa a ser injusta para aqueles com quem ela convive. Isso é bem grave assim. Então, a qualidade dos nossos pensamentos. E nós recebemos influência. Então, quando descemos, as influências ruins vêm para nós. Porque tem um ensino que fala assim, do pobre tudo é tirado. Quer dizer, do fraco, o pouco que ele tem é tirado. Isso é físico. Então, nós temos que observarmos como nós somos. E é bem importante. O pensamento não é da condição espiritual, é da condição do divino, porque nós criamos. Então o nosso corpo ele é vivificado pelo nosso espírito. Os pensamentos é uma condição de energia neutra que o Criador coloca na criação e que nós podemos dar forma a essa energia. Toda época nós tínhamos que ter essa capacidade assim de ir observando a maneira que nós precisamos de termos para nos elevarmos. E é bem importante, porque a referência que muitas pessoas têm é de como se encontra com o recurso financeiro. Acha-se que a pessoa, por ter o recurso financeiro, ela evoluiu. A evolução é diferente. O recurso financeiro é necessário, porque gosta de fazer aquilo ou fazer aquilo outro, e se ela tem a condição de ter esse recurso, então vai ser bom para a vida dela. Mas a vida é interna. É isso que nós precisamos diferenciar. Nos qualificarmos para a vida interna. E é bem importante assim, porque toda época nós vamos observando o que nos move. É sempre um impulso externo. Em todas as épocas é ter aquele carro, é ter aquela casa, é fazer aquele passeio, possibilitar uma escola para um filho. É assim que nós vamos nos movimentando na vida, para o impulso externo. Mas é diferente. O que nós estamos fazendo para nós termos uma segurança dentro de nós, uma qualificação, nos encontrarmos seguros diante da vida? Tem um ensino popular que é bem importante, né? Porque fala assim, se a pessoa se encontra agora, o último minuto de vida dela, o que ela faz? Ela sempre tem muitas pendências para serem resolvidas. Não se encontra preparada para o minuto seguinte. É assim que nós vamos caminhando. Essa condição, a pessoa tem que lembrar que é no silêncio que ela tem que aprender a ver o procedimento que ela está tendo com ela. No universo está cheio de partículas. A gente pode observar assim, um invento, uma ferramenta, um instrumento de trabalho, e a maneira que foi feito aquele invento. Aquele que desenvolveu essa capacidade, ele pensava numa maneira de ter um instrumento de trabalho melhor, de ter uma outra peça diferente um pouco. Esse pensamento, através do tempo, ele foi tendo a forma. No universo é assim. Se nós pensamos de maneira construtiva,
as formas construtivas vêm até nós, nos possibilita então realizar aquilo que estávamos pensando. Se nós pensamos numa oitava abaixo, negativo, as formas negativas vêm para nós. Então, quando se ouve falar que uma pessoa é pessimista, que aquela pessoa é muito insegura, fica fácil da gente observar. O jeito que a pessoa pensa, ela atrai essas formas. Então a pessoa fica bem impregnada mesmo com essas formas inferiores. Então a fala da pessoa, o comportamento da pessoa, o ambiente que a pessoa tem é dessa maneira. Mas aquele que procura transcender-se, qualificar-se para a vida, pega a influência de cima. E através dessa influência vai moldando dentro dele também. Porque a gente fica muito feliz quando uma pessoa apresenta um saber de uma maneira ou de outra, com aquela ideia maravilhosa que aquela pessoa tem. E a gente fica muito descontente de quando ouve as pessoas falando assim, negativamente. Então a gente tem vontade de ficar longe daquela pessoa, porque todo o jeito que a pessoa procede na vida é trazendo para baixo, é nivelando aqueles que se encontram numa condição acima para baixo. O silêncio, para a gente ver como é que a gente é, como é que eu posso agora melhorar-me, como é que eu posso ter uma condição de dar um passo acima, elevar-me, perceber-me. Então não tem jeito de falar para uma pessoa ser de uma maneira diferente, se ela não percebe. Então o que acontece? Ela vai gerando as coisas ruins para ela mesma, vai dificultando a sua própria vida. Segurar essas partículas boas. E é bem importante assim, porque na criação tudo está interligado. Um filho traz uma ideia, aquele pai aprimora aquela ideia, com o jeito que aquele pai tem daquela ideia, daquela maneira. Então o que acontece? Ele recebe influências de cima, melhorando aquelas ideias, organizando melhor. Assim é a vida. Cada um é que tem que ir observando o procedimento que ele precisa de ter para ele e nos esforçarmos. Então aquela condição bem importante assim, quando fala que nós precisamos de fazer sacrifício, essa palavra a pessoa precisa de lembrar assim, que todas as coisas na vida está em primeiro lugar como a pessoa é com ela. Aquele que pensa baixo, que pensa de uma forma que nós damos o nome de negativo, ele entra numa condição abaixo de uma condição normal, ele entra nessa condição. Então, pensar positivo é ver a maneira que existe para a pessoa melhorar a sua irradiação, a sua influência. Não é com as outras pessoas, é com ele mesmo. O equilíbrio está com a própria pessoa. Então não adianta assim falar para esse ou falar para aquele. É cada um que tem que ir observando a maneira que ele é durante a sua vida. Então aquela condição bem importante assim, que não tem injustiça na criação. Por tuas obras te reconhecereis, tem essa coisa bem importante. Então muitas vezes vemos pessoas que parecem boas e elas estão sofrendo com limitação física, sofrendo de uma maneira ou de outra. Quer dizer que o jeito que a pessoa atuou com os seus pensamentos numa época anterior pode ser numa outra existência. Como a vida não está relacionado ao corpo de matéria grosseira, está relacionado a um tipo de tempo e de espaço muito diferente do que a norma de tempo e de espaço que o corpo de matéria grosseira vive. Quer dizer assim, que numa época anterior, aquilo que a pessoa plantou, agora ela está colhendo. E a gente vai observando assim que tem pessoas que estão passando por muitas limitações, dentro dela tem uma alegria. Então ela não sabe explicar, mas tem uma alegria. Acontece assim, que dentro dela, numa forma inconsciente, ela está sabendo que ela está fazendo um resgate de uma época anterior. Ela pode não saber verbalizar, mas ela se encontra em paz, porque agora ela vem trabalhando de uma maneira de melhorar-se.
essa coisa boa assim da gente sair da norma do tempo que o corpo físico oferece. Então nossos pensamentos não estão presos à matéria grosseira. Então os nossos atos a gente vai ter que colher no plano que a gente criou. Aqueles atos. Nós sabemos assim que a obra que cada um de nós faz, que foi feita, ela está presa a nós. Fica bem fácil assim. A pessoa tem muitas décadas e ela vai numa localidade que ela foi criada, naquele bairro, naquela casa, ela lembra de muitas décadas antes. Então tem muitos casos que a pessoa não sabe ver por que ela foi ali. Só dela lembrar daquele passado, de compreender aquele passado, ela fez um resgate. Isso é bem importante assim para cada um de nós. Então a vida de cada um de nós tem essa importância. Melhorarmos. Quando uma pessoa fala assim que tem um magnetismo, ela não tem um magnetismo. O jeito que ela atua na vida, ela forma um sistema de proteção. Então, do jeito que a atmosfera protege o globo terrestre, nós temos também uma camada que nos envolve. Então, quando a pessoa se encontra com pensamentos bons, com maneiras boas na sua vida, então essa camada protege este. Se a pessoa pensa de uma maneira ruim, essa camada ela é destruída. Então a pessoa fica vulnerável. Por isso que muitas pessoas procuram lugares para ver se ela melhora um pouco. Mas para construir esta camada, não é indo a lugares. É a pessoa melhorando de dentro, para ela mudar a sua irradiação, melhorando essa camada de proteção. Então muitas pessoas falam assim que ela atrai as coisas ruins. Não é que atrai. O jeito dela possibilita as partículas ruins que se encontram em todos os lugares ir para ela. Isso é físico. Se anteriormente muitas mães falavam que não queria que um filho ficasse em companhia de um outro, então aquela mãe poderia não saber explicar. Mas ela via que a frequência que ela possibilitava que o filho tivesse era melhor do que a frequência daquela outra pessoa. Então ela não queria que o seu filho cedesse propriedades boas para aquele, porque aquele não vai melhorar. Quando uma pessoa dá propriedades boas para outro, o outro não é qualificado, então aquelas propriedades foi jogado na lama. Só que aquele que deu ficou sem. Então aquelas mães de anteriormente sabiam disso. Isso é bem importante assim, a gente caminhando na vida, de ir lembrando de fatos assim e de saber por que esses fatos aconteciam. Tínhamos que receber esse posicionamento e seguíamos esse posicionamento. Quando se fala hoje que somos iguais, não somos iguais. Dentro da moradia não somos iguais. 3 irmãos, cada um tem um corpo, cada um pensa de uma maneira diferente. No período de formação, no período já de amadurecidos, cada um tem uma profissão, segue um caminho. Então, como somos iguais? Cada um gosta de uma veste, de um tipo, de uma cor. Então, essa maneira de falar assim, que nós somos iguais, é uma maneira de trazer o melhor para baixo. Não é melhorando o de baixo para cima. Porque aquele garoto que estuda, que aprende as lições escolares e que no período da tarde fica na moradia fazendo as lições, tendo um aprimoramento, é diferente daquele que no período da tarde não fica fazendo nada, não se esforça, não é supervisionado. Como é que podemos dizer que somos iguais? É no silêncio que a pessoa tem que perceber essas diferenças. Tem a diferença, isso fica bem fácil. 3 irmãs, cada uma tem um corpo, cada uma tem uma maneira, cada uma tem uma habilidade. Como podemos dizer que são iguais? O que elas têm é um princípio que possibilitou a elas uma maneira de considerar o seu semelhante e de uma maneira que elas desenvolveram uma maneira de serem consideradas. Quer dizer que na vida diária elas têm essa limitação
Se não são consideradas, não relacionam. Isso é físico. Todo um trabalho é feito no silêncio. Cada um é que tem que observar o grau em que ele se encontra. Então nós temos graus, nós temos nível. Nós temos que observar assim, como é que eu posso tornar uma pessoa que apresenta uma irradiação, uma simpatia, uma frequência melhor. E é individual. E nós sabemos assim que o bom não tem como auxiliar aquele que se encontra descuidado. Então é mais fácil fazer um trabalho assim, falar que somos iguais. Então, quando nós temos uma partícula boa, de uma ideia construtiva, de uma maneira que nos possibilita clareza, orientação, nós temos que segurar essa ideia, para que nós fiquemos fortes com essas ideias, para que possa vir a força que possibilita esse tipo de ideias virem até nós. E aquele que descuida, então é bem grave assim, ele descuidou. Se nós observarmos assim, no caso de formação de criança, nós vamos confirmando que as crianças têm o degrau. O ano inteiro ela fica naquele nível escolar ali. No ano seguinte, aquelas que assimilaram as informações passam para o degrau seguinte. Então, na vida nossa interna, também é assim, é degrau. Qual é o procedimento que eu estou tendo para que eu possa ter um nível acima, melhorar o meu grau? Então é no silêncio que eu tenho que ir me arrumando. Isso é físico. Todos os dias eu tenho que perceber como eu sou. Eu tenho que ver também o procedimento que eu preciso de ter. As minhas expressões, o meu interesse, o sacrifício que eu estou fazendo. Tem que fazer sacrifício, né? E a pessoa pensa que é sacrifício de comida. Não é sacrifício de comida. É sacrifício de propósito de vida. Se eu não faço um sacrifício de ter um propósito de vida, que eu me torne útil na vinha do Senhor, então não estou fazendo nada, não tenho serventia. Isso é bem importante assim, a pessoa lembrando para que ela serve. O silêncio. Toda a época da nossa vida, os auxílios apresentaram para nós. Cabe a cada um de nós observar como é que nós estamos fazendo com os auxílios, com os ensinos, porque nós temos facilidades de alterar. Isso fica bem fácil assim. A pessoa não entende, ela traz para o nível dela e ela vai trabalhando com aqueles ensinos no nível dela. Ela não fez um esforço para compreender aquelas informações, aquelas instruções. Somos assim, mas eu tenho que lembrar assim, para eu apresentar uma utilidade, eu também tenho que apresentar um conhecimento correto dos ensinos. Não é alterando, trazendo para a minha capacidade, eu é que tenho que me elevar. E nós temos que lembrarmos assim que aquela criança, para ela mudar o grau dela escolar, ela recebeu supervisão de manhã, muitas vezes, é só observar na formação de um filho, e recebeu supervisão no ambiente de ensino e recebe supervisão quando volta do ambiente de ensino. Depois de amadurecidos, nós temos que continuar fazendo esse trabalho. Isso é físico. Toda a época da nossa existência, nós temos que lembrar, assim, a pureza dos nossos pensamentos. É no silêncio é que nós vamos trabalhando conosco. É no silêncio é que nós vamos compreendendo que nós temos que desenvolver partículas melhores. Porque a energia que nós utilizamos para os pensamentos é energia divina. E nós seremos responsabilizados se usamos errado. E isso fica bem fácil assim de observar que aquilo que nós pensamos é aquilo que nós colhemos. E que nós temos uma responsabilidade de saber assim que quando vemos pessoas sofrendo é o resgate. Mas nós não podemos nos vangloriarmos, porque nós não sabemos o que está nos esperando. Porque nós conhecemos pessoas com mais de 80 anos que apresentam doenças incuráveis, com mais de 80 anos passando por situações assim bem graves. Quer dizer que aquele, nos fios do pensamento dele, nos fios do destino que ele teceu,
aquilo que ele plantou, agora ele está colhendo. Então, numa época anterior. Então, a referência é bem importante que tudo que nós fazemos, o nosso corpo físico é que vai ter a consequência. Ou nós escolhemos um corpo físico para habitarmos, ou nós tivemos que habitar um corpo físico. Então é bem importante assim, né? Quando a pessoa tem um saber, quando ela se encontra de acordo com os ensinos do Criador, ela vai ter a possibilidade de escolher o corpo físico para ela habitar. Mas se ela se encontra transgredindo ou transgrediu as leis que o Criador instituiu, ela não terá opção, ela terá que habitar um corpo. Isso é físico. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade, e a responsabilidade é sempre com a gente mesmo. Porque quando habita um corpo sadio, a vida daquela pessoa é melhor. Quando habita um corpo que apresenta desarmonia no seu funcionamento, então a gente observa assim que as pessoas ficam até desequilibradas com o sofrimento. Tem que trabalhar para ter a condição de sobreviverem, mas tem que trabalhar com aquele corpo que não se encontra em harmonia. Então é um esforço. Então a maneira que nós temos de melhorarmos para que o envoltório do nosso corpo de matéria grosseira fica com uma condição bem importante, que é aquilo que precisa de ser resgatado, quando chegar até nós, encontrar uma condição de esse envoltório ter a possibilidade de repelir aquilo que não é bom. Isso existe, porque se observarmos assim na formação de um filho, aquela criança pequena brincando, o jeito que ela pegou naquela estante e o adulto nas proximidades, a rapidez que o adulto atua para que aquela criança não fique machucada. Essa condição bem importante, isso existe. Então, para nós também, na fase de amadurecidos, existe essa possibilidade de aquilo que tínhamos que colher entrar numa forma diferente, numa forma mais agradável, sem sofrimento para nós. O silêncio é assim, é o jeito que nós pensamos. Então, a maneira que cada um tem que fazer esse trabalho com ele mesmo, tem que lembrar assim que quando a pessoa encontra-se no silêncio, ela tem que lembrar que ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, para ela melhorar a sua maneira de ser. Porque se acordamos de madrugada, começamos a estudar o livro, equilibramos novamente e voltamos a dormir, então é bem importante a pessoa lembrar assim que se adquire esse costume, então quer dizer que a pessoa vai ficar sempre equilibrada, sempre vai ter pensamentos melhores. Então, tendo pensamentos melhores, tem possibilidade então de construir esta proteção em nossa volta. E é bem importante porque com pensamentos melhores, melhora também a nossa intuição. Melhora aquela maneira boa assim de poder construir na matéria fina coisas melhores. Que é bem diferente assim da pessoa achar que vai dar certo. Dar certo a vida daquela pessoa, ela tem que entrar numa condição de perceber-se tudo aquilo que ela necessita. Então, para dar certo a nossa vida, nós temos que ir nos organizando diariamente. Não é quando as coisas acontecem que a pessoa vai organizar-se. Não, a organização é diária. O jeito que nós atuamos, o jeito que nós falamos, como nós estamos colocando os lazeres para trás, como é que nós estamos indo na frente dos lazeres, das nossas perspectivas, da nossa maneira de sermos, isso é físico. Então, cada um de nós tem que ter essa responsabilidade. E é bom a pessoa lembrar assim que dificilmente a gente pode colaborar com o outro. Dificilmente uma pessoa venha pedir uma orientação espiritual de como ela precisa de ter um procedimento. É sempre naquela condição de resolver aquilo que já está desencadeado. O auxílio tem que saber como é que é possível auxiliar. Não tem boa vontade. Tem que ter aquela maneira que existe para que possa realizar aquilo que precisa de ser realizado.
aquilo que nós construímos não está preso ao nosso tempo de corpo de matéria grosseira. Aquilo que nós fazemos não está preso, então nós teremos que colher, seja coisa boa ou seja coisas difíceis. Coisas difíceis quer dizer sofrimento. E que se nós formos cuidadosos, nós podemos optar por um tipo de corpo para habitarmos. Se nós não formos cuidadosos, nós teremos que habitar um corpo que vai fazer o resgate do plantio que foi feito. Então, construir as partículas boas. Quem constrói as partículas boas também fica resguardado durante a vida. E é bem importante assim. Aquele que é bem cuidadoso, ele é que é beneficiado. Então, toda a época da nossa existência, temos que desenvolver a capacidade de nos tornarmos qualificados para a vida. Isso é um trabalho individual. E é bom a pessoa ir lembrando que a perspectiva de cada um sempre encontra com ela mesma. Ter a sua perspectiva. Então não tem importância a atividade que a pessoa está exercendo, tem importância como ela executa aquela atividade. É isso que cada um precisa de lembrar. Como é que ela tem a intenção. E nós temos que lembrarmos assim, se nós prejudicamos o nosso semelhante, seremos responsabilizados. Então, numa fase seguinte, vamos colher aquilo que fizemos. Então, fazer as coisas construtivas durante a vida. Fazendo as coisas construtivas, então nós vamos ter também uma coisa muito boa. Vamos ter uma questão de ter a saúde e ter o saber. Então, toda época nós vamos ter a condição de ter a coragem, porque não tem nada que nos impeça. E isso é físico, isso é bem importante assim, porque a construção dos pensamentos está na maneira boa que cada um precisa de realizar. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição. Lembrarmos assim que nós é que temos que caminharmos pela vida, nós é que temos que fazer o plantio. Toda a época da nossa existência é um trabalho individual. Aquele que trabalha, aquele que é beneficiado. Aquele que descuidou, então ele é responsabilizado. Então a responsabilidade é assim. Se a pessoa plantou, ela tem possibilidade de fazer a colheita. E para ter colheita boa, a pessoa precisa de entender que ela precisa de ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. Isso é físico. Se nós não fizermos um trabalho assim, nós temos que lembrarmos que nós seremos responsabilizados. A pessoa aí lembrando assim, que o amor, quando a pessoa tem um amor, e esse amor não é para um filho ou para a mulher, é um amor que transcende, é um amor que ele está querendo que todos os seres humanos se qualificam para a vida, facilitando a vida de todos. Então quer dizer assim, se tem ideias boas, então esse amor transcende. Então não é um amor pessoal, um amor que vai ficar restrito ali na moradia da pessoa. É um amor que todos os seres humanos serão beneficiados. O silêncio é uma coisa bem importante para cada um de nós. Nos encontrarmos numa condição de perceber como nós somos. Assim é a vida. Cada um é que tem que ir observando o procedimento que ele precisa de ter para ele e nos esforçarmos. Então, na vida nossa interna é degrau. Então, é no silêncio é que eu tenho que ir me arrumando. Isso é físico. Todos os dias eu tenho que perceber como eu sou. Então, a vida de cada um de nós tem essa importância. Melhorarmos.